Caros amigos e amigas, paz em nossos corações. Aqui estamos agradecidos à nossa Casa Cristo Redentor pela oportunidade de refletirmos juntos sobre a parábola do avarento, cuja reflexão foi extraída do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá e Chiltra. Começarei com um conto extraído do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, organizado por Alexandre Rangel. Essa parábola, esse conto se intitula O Avarento. Alguns amigos convidaram Nasruddin para um piquenique. O bom humor imperava e o almoço sobre a relva foi dos mais perfeitos. Mas a animação do grupo foi interrompida por um incidente que fez todo mundo correr em direção a um rio próximo. Um desconhecido tinha escorregado e estava dentro da água, profunda e lodosa naquele ponto. De todos os lados correram em seu socorro. Dê sua mão, gritavam-lhe. Nenhuma reação da parte do infeliz, que não sabia nadar, e tudo o que fazia era engolir água. Estava a 2 dedos de afogar-se quando Mula apareceu. Reconheceu o sujeito assim que o viu. Afastem-se todos e deixem comigo, gritou, dirigindo-se à multidão. Estendeu a mão para o homem que se debatia e lhe disse: Pegue minha mão. Num rápido impulso, o desconhecido agarrou-se à mão estendida de Mula, que o tirou do rio. Nesse meio tempo, os curiosos tinham se aglomerado e perguntavam em voz alta: Explique-nos, Mula, por que ele não nos deu a mão, mas agarrou a sua imediatamente? É muito simples, respondeu Nasruddin. Eu o conheço há muito tempo. É um sujeito de avareza sórdida. Então, vocês não sabem que os avarentos costumam tomar e não dar? Foi por isso que não lhe pedi que me desse a mão, mas que pegasse a minha. É interessante esse conto porque nos mostra muito do perfil do avarento, né? Daquele que tem a avareza como característica principal. Mas o que é a avareza? A avareza, segundo os dicionários, é a particularidade ou a característica da pessoa avarenta, que tem apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro. E, por extensão, que não demonstra generosidade, ou seja, que tem mesquinhez. Mas Jesus, refletindo sobre esse tema, nos trouxe a belíssima parábola do avarento, que diz o seguinte: As terras de um homem rico produziram abundantemente. Ele então discorria consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Finalmente disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles guardarei toda a colheita e os meus bens. E direi à minha alma: Tens muitos bens em depósito para largos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, disse a esse homem, insensato: Nesta noite mesmo virão demandar tua alma, e as coisas que ajuntastes, para quem serão? Assim acontece àquele que entesoura para si e não é rico em Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 16 ao 21. Na verdade, meus irmãos, devemos, até por determinação divina, buscar o sustento com o suor do nosso próprio esforço. O que significa que, para atendermos às nossas necessidades da vida física, somos obrigados a trabalhar, pois a natureza não nos oferece de mão beijada aquilo que efetivamente necessitamos para saciar nossa fome, nossa sede, nem tampouco os recursos para nos proteger das intempéries. É justamente através dessa busca pela subsistência,
no exercício de uma das leis instituídas por Deus, que é a lei do trabalho, que é uma bênção e não um suplício, como muitos pensam, que o homem vai sendo impulsionado no seu desenvolvimento intelectual e material, desenvolvendo a ciência e o bem-estar seu e de todos aqueles que o cercam. Infelizmente, porém, o que a gente vê é que muitos se excedem nas preocupações desta ordem e esquecem-se do que verdadeiramente importa. Começam com questões de ordem simples. Começam dizendo: eu preciso acumular para proporcionar-me uma aposentadoria tranquila. Eu preciso acumular para uma emergência que surja. Eu preciso acumular para deixar aos meus filhos, porque não quero vê-los passando necessidade quando eu me for. Entre outras tantas justificativas que nós damos para essa necessidade excessiva do acúmulo do dinheiro. E nenhuma dessas situações seria de fato um erro se não houvesse nisso tudo o exagero e principalmente o esquecimento do que realmente importa. Ou seja, não há erro em sermos previdentes, em sermos precavidos, mas há uma longa distância entre a avareza e a previdência, que precisamos ter muito cuidado, porque é sutil. Não é, desculpem, uma longa distância, é uma tênue distância. É muito sutil e podemos mergulhar na avareza achando que estamos simplesmente sendo previdentes. Então, a avareza, ou seja, esse apego excessivo, extremo ao dinheiro, à matéria, começa a guiar os nossos passos, a comandar as nossas ações. Eu vivo a vida pensando nesses recursos, em como acumular cada vez mais, sufocando muitas vezes em nós o próprio sentimento altruísta, aquele sentimento que me faz desejar exercer o bem em favor do próximo e nos fazer prisioneiros do próprio dinheiro, porque à medida que eu me excedo nessas preocupações e tenho esse apego extremo, eu deixo de comandar o dinheiro e passo a ser comandado por ele, porque eu vivo a minha vida em função disso, dos bens materiais, dos recursos materiais. Nossas ações passam a ser voltadas para o ter cada vez mais, em detrimento do que é o nosso objetivo maior na reencarnação, que é ser. Entretanto, como nos alerta a parábola de Jesus, quando menos esperarmos, a morte pode nos arrebatar do corpo físico. Quem de nós sabe a hora do retorno? Ninguém. Então a gente pode ser arrebatado do corpo físico, a morte pode bater à nossa porta a qualquer instante. E aqui neste momento deixaremos todos os bens que foram de forma extensa perseguidos, né? Muitas vezes com o suor do nosso corpo, mas também o prejuízo da nossa própria saúde, e acumulamos durante toda uma existência esses recursos, sem nem sequer termos nos beneficiados do uso deles, porque o avarento, ele tem tanto apego que nem para usufruir desses bens materiais ele consegue, porque ele acha que não deve fazer uso para mais e mais acumular. Então, ele não se beneficia desses recursos, nem aqueles que o cercam. E quando a morte o arrebata, para quem vai ficar esses recursos? Quantas situações nós já presenciamos de famílias que se destroem porque estão brigando
por aquela herança que ficou depois da morte de um ente querido. Muitas vezes esses recursos que ficam e trazem bastante tristeza e repartição entre as famílias. É muito triste, meus irmãos. E refletindo acerca do que o próprio Caibar Schutel disse, ele reforça que a avareza é a véspera da mendicidade, ou seja, o fator da miséria. Quantos miseráveis, fala Caibar, perambulam pelas praças implorando o óbolo e que mesmo nessa existência foram ricos, sustentaram grandezas, vastos celeiros transbordantes. Qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? A avareza, reforça ele. Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus, porque, embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus, nunca procuraram a sua lei, nunca pesquisaram o próprio íntimo em busca de algo que existe, que sente, que quer e que não quer, que ama e que odeia, que vê o passado, que ao menos teme o futuro. Nunca buscaram saber se essa centelha de inteligência que lhe dá tanto amor ao ouro, tanta ganância pelos lucros terrenos, poderá, quiçá, sobreviver a esse corpo, que de uma hora para outra cairá exânime para ser entregue ao banquete dos vermes. Então, essa ganância, essa necessidade da posse cada vez maior, nos embota as percepções, nos faz ter somente as percepções terra a terra, impedindo que nós nos enxerguemos como essências divinas, essência divina, como seres espirituais. É necessário, meus irmãos, o equilíbrio entre o ser e o ter. Vivemos, na verdade, num mundo em que há realmente uma supervalorização do ter. Ter o iPhone da última geração, ter o carro do ano, ter a casa dos sonhos, ter o sítio para repousar a nossa cabeça no período de férias, ter o diploma da faculdade tal, e é sempre ter e cada vez mais ter, para sermos vistos e reconhecidos pelo que temos e não pelo que somos. Sem dúvida que essas conquistas materiais ajudam no desenvolvimento, na qualidade de vida e no bem-estar do planeta. É fato isso. Nós precisamos, inclusive, desses recursos para melhor trabalhar as nossas questões familiares, para dar assistência àqueles que estão sob a nossa tutela. Isso é fato. Mas, como não nos preocupamos em ter reservas morais suficientes, nos escravizamos ao desejo de sempre possuir mais. A conquista do ter jamais deve ser mais importante do que a do ser, do que a conquista desses valores morais. Se nos compenetrássemos de fato desta verdade, de que somos passageiros na carne e que retornaremos à pátria espiritual mais dia menos dia, dedicaríamos mais tempo para a obtenção dos valores da alma, aqueles que a traça nem a ferrugem consomem e que os ladrões não roubam, como disse o Mestre Jesus. Só que essa consciência só se dará, meus irmãos, através da educação moral do ser. E conforme nos esclarece em um livro dos Espíritos, na questão 685A, a respeito da lei da caridade, em que compete à família e à sociedade amparar os velhos e os mais fracos, Allan Kardec reforça: há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria. Que elemento é esse? A educação. Mas ele reafirma, não a educação intelectual, mas a moral,
E nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Então, temos nesse comentário de Allan Kardec o entendimento do que seja a educação. É a arte de formar caracteres e o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se hoje os recursos materiais, o dinheiro, nos escraviza, mudemos o hábito. Comecemos pouco a pouco a nos desfazermos, por exemplo, das coisas que não são tão necessárias assim em nosso lar. E a gente pode fazer um trabalho no sentido de que, se tem 2 meses, 3 meses, 6 meses que eu não sequer, nem sequer notei a ausência desse objeto ou dessa peça de roupa, por que não me desfazer dela? Ela não está me fazendo falta. Ou ele não está me fazendo falta. Por que não buscar já o desapego nas pequenas coisas do lar? Se abrirmos um guarda-roupa, veremos a quantidade de coisas nele que estão se perdendo, que as próprias traças estão roendo, porque não fazemos uso. Se não fazemos uso, pode ser que preste, que sirva para outros. Então comecemos o desapego nesse sentido, para que um dia possamos também a nos desapegar do eu velho, criando novos hábitos. É um exercício trabalhoso, com certeza, mas um exercício necessário para a nossa caminhada, para a nossa evolução. E é por meio desse entendimento, que é o entendimento da doutrina espírita, que ressalta a importância dessa educação moral única, que pode realizar a verdadeira educação do homem, levando-nos a desenvolver esse senso moral e as virtudes, assim como nos dá, pelo exercício da inteligência e do sentimento, os hábitos de amar ao próximo, da disciplina, do cumprimento dos nossos deveres e da responsabilidade, da doação de si mesmo para o outro, do desapego a essa matéria que pode nos servir sim, porque estamos no mundo material, mas que ela precisa ter o seu lugar correto no campo das nossas prioridades. Precisamos eleger o que verdadeiramente é prioridade na nossa existência. E somente a educação poderá reformar os homens. Somente o entendimento de que somos espíritos mergulhados temporariamente num corpo físico é que poderemos começar a trabalhar este desapego e a trabalhar os valores morais como conquistas que precisam ser reservadas no celeiro dos céus. Porque esse sim nós faremos uso quando retornarmos à pátria espiritual. Essas virtudes são os bens que nós faremos uso, que nós conseguiremos utilizar em todos os momentos da nossa existência. Os demais aqui ficarão. Aqui ficarão e que Deus permita que sirva de bom proveito para outros que ficarão aqui também. Então, meus irmãos, ensinemos desde já às nossas crianças e jovens o desapego e a generosidade, que são as virtudes contrárias à avareza. Ensinemos desde já o consumo responsável. Será que eu preciso daquilo quando uma criança passa por uma vitrine, um jovem, ou nós mesmos, aliás, principalmente nós mesmos que estamos mergulhados nessa sociedade consumista, nós queremos absolutamente tudo. Não podemos, né? Mas queremos. Mas precisamos refletir: eu preciso verdadeiramente disso? Isso é o consumo responsável.
E se nós praticamos esse consumo responsável, temos a obrigação de ensinar também para os nossos jovens e os nossos filhos menores esse consumo responsável. Precisamos ensinar a caridade verdadeira, a fraternidade e, acima de tudo, nos esforçarmos para dar o exemplo em nossas atitudes, cultivando essas virtudes dentro dos nossos corações, se quisermos realmente ser ricos para Deus. Então, meus irmãos, que possamos nos desapegar, possamos desenvolver e praticar a generosidade e o desapego, a fim de que a avareza não nos tome o coração e a morte, ao nos visitar, não nos culpe deste mal. Que Jesus continue conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja.